batistas não somos protestantes, uma visão bíblica doutrinária. 6. Pastor Nicodemo Célio da Silva. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta do templo da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Por isso, no dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma Protestante. No vídeo anterior, de número 5, mencionei 3 tipos de assembleias realizadas pela Igreja em Jerusalém, registradas em um Novo Testamento da Bíblia Sagrada. A Assembleia para aceitação de membros, a Assembleia para exclusão, desligamento de membros e a Assembleia para eleição da diretoria. Neste vídeo, destacarei mais 2 tipos de assembleias registradas em um Novo Testamento da Bíblia Sagrada. 4. Assembleia para eleição de comissão para desempenhar determinadas tarefas. A Igreja em Jerusalém escolheu e enviou 2 de seus membros para verificarem a conversão a Cristo de gregos na cidade de Antioquia, na região de Antioquia. Lucas escreveu em Atos 11, versículos 19 a 21. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, todavia, porém, entre eles alguns chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Em seguida acrescentou: chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Atos 11, 22. 5. Assembleia para tratar um desvio doutrinário. Atos capítulo 15. O desvio doutrinário era que alguns irmãos em Cristo que eram judeus ensinavam os irmãos em Cristo que não eram judeus, que eram gentios, que tinham que circuncidar-se, como todos os irmãos de descendência judaica, e que se eles não agissem assim, não seriam salvos. Está no versículo 1. Paulo e Barnabé não concordaram com os irmãos judeus e discutiram muito com eles. Versículo 2. A igreja de Antioquia deliberou então que Paulo e Barnabé e alguns membros da igreja fossem a Jerusalém e conversassem sobre aquele problema com os apóstolos e com os anciãos da igreja em Jerusalém, que os consultassem sobre aquela questão, também no versículo 2. Alguns fariseus que haviam se convertido a Cristo, membros da igreja em Jerusalém, disseram que os irmãos em Cristo que eram gentios tinham que ser circuncidados segundo a lei de Moisés, versículo 5. Os apóstolos e os anciãos, versículo 6, e toda a igreja em Jerusalém, versículo 12, realizaram uma assembleia para tratar do assunto, onde todos puderam discutir, versículo 7. Pedro argumentou que os gentios não precisavam circuncidar-se, que mesmo assim seriam salvos, está nos versículos 7 a 11. Barnabé e Paulo contaram quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios, versículo 12. Depois que se calaram, Pedro, Barnabé e Paulo, Tiago, tomando a palavra, disse: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto visitarei e reedificarei o tabernáculo de Deus que está caído, edificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde a antiguidade, versículos 13 a 18. Em seguida, Tiago propôs, versículo 20, por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem e que cada sábado é lido nas sinagogas, versículos 20 e 21. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos com toda a igreja escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé entre os irmãos. E por intermédio deles escrever o seguinte: os apóstolos e anciãos, irmãos aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saúde. Portanto, ouvimos que alguns dentre nós, nos quais nada mandamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo as vossas almas.
Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm posto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também por palavras vos anunciarão as mesmas coisas, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e destas coisas fareis bem de vos guardar. Versículos 22 a 29. Esta foi a deliberação tomada pela igreja em Jerusalém. Judas e Silas entregaram a correspondência à igreja de Antioquia, que estivera reunida em assembleia para tratar desse assunto, versículos 30 e 31. Houve assembleias separadas para tratar desse assunto. Cada igreja era autônoma e deliberava sobre seus assuntos. Não havia interferência de nenhuma igreja, outra. Nenhuma igreja mandava em outra igreja. O governo democrático, a democracia executiva ou o governo congregacional, o governo bíblico adotado pelos batistas, onde as assembleias da igreja, formada pelos seus membros, é o poder máximo das igrejas e é também o lugar onde são tomadas as decisões da igreja. Este não é a forma do governo das igrejas protestantes. Eu não sou protestante, eu sou batista. Deus abençoe você.